Fala, coloradagem, tá começando mais um Na Mesa com F5. Eu sou o Fernando e tô aqui com o Mu e com o nosso convidado especial de hoje, o Corade. Hoje a gente vai falar sobre a vitória do Inter sobre o Santos na Vila Belmiro, as mudanças no elenco colorado e também fazer um prognóstico sobre a partida de domingo contra o Vasco no Beira-Rio. Então vem com a gente, vamos dali! Corade, muito bem-vindo na Mesa com F5. Eu queria saber o que tu achou da atuação do Colorado na Vila Belmiro, onde a gente conseguiu os 3 pontos em cima do Santos do Neymar e conquistou a 3ª vitória consecutiva no Brasileiro também. Fala aí, equipe do F5, prazerão estar aqui com vocês, primeiramente. Sou um seguidor assíduo aí dos conteúdos do Instagram e também do podcast. Bom, a noite de ontem foi maravilhosa para qualquer colorado no Rio Grande do Sul, né? 3 pontos na bagagem e mais uma vez uma eliminação aí. Exatamente, subindo na tabela de barco. Bom, Inter ganhou de 2-1, né? Gols de Carboneiro numa magnífica assistência do Alan Patrick e um golzinho de pênalti do Borré também, num pênalti que resultou de um cruzamento do Alampa, né? O que tu achou da atuação do Alampa e o que tu achou da atuação do Inter, principalmente nos minutos finais? Olha, se for falar da partida como um todo, eu digo que o Inter me surpreendeu positivamente. Eu esperava um jogo mais difícil. Eu esperava realmente os 90 minutos como foram os últimos 15. Eu achei que o jogo todo seria aqueles últimos 15 ali que o Inter, né, teve dificuldades para manter o resultado ali, principalmente depois do primeiro gol ali do Santos, primeiro e único, na verdade. O Inter, ele fez uma partida, novamente, que me surpreendeu, juntamente com esses destaques aí que tu trouxe, né, Alan Patrick, Carboneiro, também a presença do Rocher, muita segurança, né, para nossa defesa, comprova que ele dá muita segurança para a defesa e o Inter tem tomado menos gols, né? 3 partidas, apenas 1 gol sofrido, isso é maravilhoso. E mais do que isso, né? Porque não é só um gol tomado, tipo, é um gol tomado no segundo tempo. Que antes da parada a gente tava com um problema de tomar gols no primeiro tempo, né? E ficar correndo atrás do resultado. E nos primeiros 15 minutos, né? É, exato. Concluir dessa forma, né? Os primeiros 15 minutos, não é nem no primeiro tempo, né? Não, isso é muito da cobrança de atenção do goleiro ali, né? De ficar pressionando para os caras ficarem ligados, assim. O Rocher, ele tem essa aura, né? Ele chama muito a atenção de todo mundo que tá em campo, assim. Dá pra ver quando mostra ele sempre gritando, sempre cobrando. E a figura dele é muito importante, né? É um cara que puxa a responsabilidade, que tem esse papel de capitão mesmo, né, dentro da partida. Isso muda totalmente o setor defensivo e o Inter como um todo, né? Não só a defesa, mas principalmente aquele setor defensivo ali que ontem foi muito bem mais uma vez, mas eu venho trazer, de repente, uma crítica aí à saída de bola, muitas vezes, do Vitor Gabriel, que foi bastante perigosa, em 2 momentos do segundo tempo, inclusive, entregando ali um passe de bandeja para o ataque do Santos tentar alguma coisa, né? E no começo também, agora no começo da partida, eu me refiro, né? O Bernabé também teve algumas saídas um pouco mais complicadas, mas eu vou imaginar que tenha sido por conta do tempo sem jogar aí, que ele tava com lesão, enfim. Vamos passar um paninho, né? Dá pra passar um pano pra ele. Ali, eu até passo um pano pro Vitor Gabriel, porque, cara, ele teve muitas ações com a bola. Eu tava vendo lá no SofaScore. Ele teve 48 ações com a bola. Se a gente pegar o nosso primeiro volante ali, que é o Bruno Henrique, pelo menos o Roger fala, né, que eles estão jogando lado a lado, o Bruno Henrique e o Thiago Maia. Mas o Thiago Maia, ele acaba sendo um pouco mais do primeiro volante, assim, ele teve 38 ações. Então, tá certo, o Vitor Gabriel teve muito mais cortes, né, teve muito mais participação nesse ponto. Cara, ele foi muito, muito mais ativado do que um zagueiro mesmo, um zagueiro com boa saída de bola deveria. Né? Eu acho que, bem como tu comentou, assim, acho que tem ainda um problema ali na saída de bola, nessa relação dos 2 zagueiros, que são zagueiros que têm um bom passe, com esses 2 volantes, assim. Que eu até comentei durante o jogo, assim, achava que eles não estavam povoando muito bem o meio de campo, porque a bola passava muito rápido, assim, no segundo tempo a bola passava muito rápido pelo setor deles e chegava muito perto da área. Isso, então, a gente notava um buraco ali entre a zaga e o pós-meio de campo, se é que eu posso colocar assim, né, intermediária ali de ataque já do Inter, né. Então a gente tinha os zagueiros, os laterais, do lado deles ali, esperando essa bola mais lateralizada para utilizar o corredor, mas
no meio, realmente a gente acabava sentindo falta, né? Principalmente Eu o Thiago Maia, que às vezes subia um pouco mais ali, sei lá, para tentar um contra-ataque, alguma coisa assim. E aí a zaga ficava um pouco mais sem opção. Mas nada também que tenha prejudicado, até porque ganhamos a partida. É só realmente um ponto de atenção. Essa saída ela não pode assustar tanto. Assim. Esse ponto que tu trouxe também daquele buraco no meio campo, eu percebi também, principalmente ali pelos 15, 20 minutos do segundo tempo, o que acabava deixando o Inter muito exposto, tinha muito espaço na frente da área do Santos, eles até não se utilizaram mais de ações de fora da área, o que eu acho que teria sido mais perigoso, porque o Inter realmente deu muito espaço pro Santos. Parecia eles um pouco meio desentrosados, né? Porque espaço eles tinham, só que eles não conseguiam concluir de maneira efetiva. Não sei se é desentrosado ou ruim mesmo, né? Que esse time do Santos, olha... Caramba, eu tô impactado negativamente, porque é bastante fraco. O Neymar é uma ilha, basicamente, ali, né? O Neymar realmente jogando sozinho, e pior que, olhando na janela do início do ano, eu pensava, tipo, o Santos tá formando um bom time, tá ligado? Tem ali o Zé Rafael, teve aquele Rollheiser, né, que também teve alguns momentos, assim. Eu vou me lembrar do primeiro nome, porque ele é meu xará, né? Mas o David... Washington. Cara, esse cara é jogador do Chelsea. Caramba. Então, tipo, em nome tá bom. Mas o Kleber Xavier, esse técnico, ele nunca teve nenhum trabalho relevante, né? Pelo menos não me Ele é lembro. português ou eu tô errado? Ele é brasileiro, mas Ele é eu confesso que eu não lembro muito dele, não. Inclusive, fazendo uma rápida pesquisa, tá? Ele é de Alegrete. Olha então, aí. eu lembro dele treinando no Gauchão. Ou alguma 2008, coisa. Eu acho que ele treinou. Acho que ele era assistente do Tite. Ele foi em 2008 e 2009, assistente no Inter. Então é por isso que eu lembro dele. Ele era o assistente do Tite no time que, na minha opinião, foi um dos Inters que melhor jogava, assim, né? Aquele Inter 2008. campeão com o Tite. Então é isso, meu. Eu botaria como o meu destaque ali, né? Até na votação lá no nosso grupo, eu fui o voto solitário no Carboneiro, porque, cara, o Carboneiro, ele tem uma coisa que a bola chega decisiva nele, ele vai acertar. Tipo, ele não perde muito gol, assim, pelo menos nessa trajetória curta, né? Porque ele ainda teve esse tempo lesionado. Quando a bola precisou, tipo 0-0, ele marcou o primeiro gol, sabe? Ele é frio, né? Exato. Aquele Ele é gol um do atleta Grenal que também. surpreendeu torcidas positivamente, né? Porque Sim. eu realmente não esperava que ele fosse entregar tanto. Eu achava que ele era mais pra compor grupo mesmo. Sim, eu tô uma na aposta, mesma. né? Eu tô contigo nessa. Então. E tomou a titularidade. Inclusive, se eu puder puxar um gancho sobre isso, por que o Roger tira o Carboneiro no segundo tempo para a entrada do Tabata, inverte o Wesley de lado, sendo que o Wesley estava muito pior na partida. Era só ter tirado o Wesley e colocado o Tabata naquele mesmo lado que o Wesley estava jogando. Pode Eu ser. tenho a impressão que o Carboneiro ele não consegue aguentar os 90 minutos, tá? Mas isso daí são vozes da minha cabeça mesmo. Mas a inversão do Wesley é porque o Wesley é esquerdo, né? O Wesley, eu acho que inclusive o Wesley tá um pouquinho abaixo do que a gente viu dele no ano passado, porque ele tá jogando improvisado na ponta direita, né? Mas ele tá jogando na ponta direita só agora, né? O resto do ano ele jogou na ponta esquerda. Exatamente. E ele não tá entregando muito desde o começo do ano, assim. A gente não viu até... Se eu não me engano, ele tem um gol na temporada. Até posso pesquisar aqui, mas se eu não me engano é isso. Sim, se eu não me engano é isso aí mesmo. Ele tem sido importante com assistências, né? Ele é um jogador importante, participativo, assim, mas ele não tem sido decisivo, que nem o Wesley do ano passado, né? Exatamente. Ele é participativo, mas não como um Alô Patrick. Claro que eu tô colocando ele no mesmo patamar de Alô Patrick, mas o Alô Patrick, quando ele aparece no jogo, ele é muito efetivo, dando um passe para conclusão, ou enfim, até fazendo gol. Ele tem aparecido, mas tentando arrastar uma bola que não dá em nada. Tá meio ciscador demais, assim. Pois é. E ontem eu cantei a mudança que o Roger ia fazer, né? De tirar o Wesley e botar o Alan Benítez pra adiantar o Aguirre no final. Porque o jogo tava muito em cima do Aguirre ali, o Bruno Henrique não conseguia mais acompanhar, o Luiz Otávio entrou bem, mas o Diego Rosa entrou mal. O Diego Rosa é uma incógnita, né? Eu achei que ele tinha que fazer a dupla de laterais ali pra segurar o Santos. Deu certo por 5 centímetros. Nossa, cara, o que foi aquilo no final do jogo?
Terror e pânico. Foi o Benítez que tropeçou na bola dentro da área? Eu pensei que foi o Diego. Pensei que tinha sido o Diego Rosa. Se eu não me engano, foi o Benítez que recebe o passe do Valência, que inclusive eu não esperava aquele passe, achei que o Valência ia tentar se consagrar e andar para dentro das redes e passou muito bem, mas não foi bem aproveitado. Eu acho que foi o Benítez. Bom, falando já do Benítez, né, que foi um dos reforços do Inter nessa janela agora do meio do ano. O Inter também trouxe o Richard de primeiro volante ali para ser meio que um substituto do Fernando, né, o Richard. Pois E é, agora eu tem... porque realmente ninguém conhece. E também agora tem negociações bem avançadas com o Alan Rodrigues, né, para finalmente encerrar essa novela aí. O Alan viria para ser camisa 8, para ser o terceiro Alan também do Inter, né? Se eu não me Pois é. engano. Mas o Alan Rodrigues vem para ser o camisa 8 que a direção prometeu, né? Ele também consegue jogar na meia direita. O que vocês acham do nome dele para ser um eventual substituto ali pro Bruno Henrique, né, que é um dos jogadores nesse momento mais contestados do time do Inter? Realmente a gente está precisando desse reforço, né, do camisa 8, porque o Bruno Henrique, ele já foi um grande jogador, ele atuou muito bem no Palmeiras, no Corinthians, foi campeão desses dois clubes, mas aí ele vai para um campeonato que exige menos de qualquer tipo de atleta, né? Sim. Então, e também tem a questão da idade, né? Ele tem muita experiência, é um jogador que geralmente bate bem de fora da área, tem suas características positivas, mas que já não aguenta mais os 90 minutos. Tanto é que eu até estava vendo uma estatística, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ele nunca terminou uma partida no Internacional, saindo de titular. Realmente ele não tem perna para 90 minutos, né? Então é muito importante essa reposição, até porque o Bruno Henrique, né? A gente fala muito sobre Bruno Henrique e Thiago Maia. O Bruno Henrique ele tem uma característica, ou melhor, o Bruno Henrique não tem uma característica que o Thiago Maia tem. Ele consegue atuar nas duas posições da volância, né? Na primeira e na segunda. E o Bruno Henrique não. Ele é só realmente um segundo volante, porque em questões de marcação ele já não é mais não é efetivo, né? É verdade. Pois é, cara. O Bruno Henrique é um jogador que eu entendo que todo técnico vai gostar dele. Justamente porque ele é um jogador que deve fazer perfeitamente o que o Roger pede em campo. A parte tática ele também. a parte tática, ele deve entender tudo. Ele deve conversar muito bem. Ele tem cara de quem consegue participar de um clube do livro com o Roger Machado, assim. Mas, ele não entrega futebol, tá ligado? Nossa, me irrita ver ele em campo. Cara, eu acho que passa muito real pela idade, né? É um jogador de 35 anos, ele vai fazer 36 esse ano ainda, se eu não me engano. Pra jogar nessa função ali de camisa 8, de segundo volante, né? Isso exige muito fisicamente, né? E, pô, quando o cara realmente não tem como entregar o físico mais, não tem mais o físico pra fazer essa entrega, o desempenho vai ser abaixo, né? Por mais que ele realmente... Eu acho que o ano passado, se eu não me engano, ele jogou 36 ou 37 partidas do Inter, mas ele realmente não finaliza os jogos, né? Ele entra no decorrer, no segundo tempo, ele sai também, sempre que sai jogando, né? Sim. Então, eu acho que isso pesa muito no desempenho dele. Eu até não me preocupo tanto o Bruno Henrique não terminar os jogos, mas eu me preocupo mais com o Thiago Maia não terminar os jogos. Porque o Thiago Maia, ele tem menos de 30 anos, né? Ele deveria estar num auge físico. Ele fez as 2 pré-temporadas completas, ele não tem um histórico de lesão assim muito grande nesse ano, né? Na última temporada também não. E ele não consegue terminar os jogos jogando tanto na primeira quanto na segunda posição. Ele sempre é trocado. Não sei se... Eu acho que teve um jogo agora, recente, que ele jogou os 90. Mas ele sai muito, assim. E eu acho que é uma posição, assim como trocar o primeiro volante quanto trocar zagueiro durante a partida. Eu acho que é uma mudança muito perigosa. Eu também acho. Se a vantagem não é muito grande, realmente, são posições que tem que estar no ritmo do jogo, né? Tem que estar ligado. Sem o ritmo do jogo é complicado. Sobre o Alan Rodrigues, eu gosto muito desse nome, mas, assim, não vou dizer que eu assisti ao Argentino Júnior, porque seria uma grande mentira, mas eu gosto das características que estão vendendo nele, assim, de ser um jogador mais intenso, que avança mais, né, faz quase o tão chamado box-to-box, né, de fechar como volante, mas conseguir municiar o ataque ali, atacando espaço pela direita. Isso me agrada bastante, essa ideia, porque hoje nessa dupla, né, Thiago Maia e Bruno Henrique, ou até mesmo quando o Fernando jogava junto com o Thiago Maia,
ou até o Ronaldo e os outros jogadores que a gente tem por essa posição, eles não atacam muito espaço, assim, né? Então eles não entram muito dentro da área, eles não estão ali dentro para finalizar junto, fazer volume dentro de um ataque rápido, assim. Então, se ele conseguir acompanhar a velocidade do Carboneiro, se ele conseguir acompanhar a velocidade do Wesley, ou até mesmo receber um lançamento de um Alan Patrick, por exemplo, cara, vai agregar e muito nesse time, nessa transição mais rápida. Eu concordo. Eu vi um resumo hoje de tarde, sobre o Alan Rodrigues, e a definição dele era de que é um bom jogador, mas não é um craque. E pra mim, eu tô muito satisfeito, porque o Inter precisa de bons jogadores no momento. Eu acho que todo mundo, ninguém espera que ele seja um craque nível Alan Patrick, que seja, por exemplo. Mas o Inter agregando bons jogadores, bons valores, e na posição que tá carente, é muito importante. Essas características de futebol argentino, uruguaio, sempre casam muito bem com a identidade do Inter, né? Que sempre, historicamente, buscou esse tipo de jogador, que tem mais raça, que tem esse estilo sul-americano mesmo. Então, a tendência é que a gente tenha pelo menos um cara que seja esforçado, né? É verdade. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ver alguém dentro de campo correndo e suando e puxando o time pra frente, assim. Acho que isso é muito importante. Acho que se falar em volante, hoje, para qualquer torcedor do Internacional, o primeiro que vem à mente é o Yanzun, né? Bom, dispensa comentários em relação à vida e enfim, jogar pela camiseta. Teve de notícia da semana também que o Tabata falou com o Roger e pediu pra não jogar mais na ponta e tentar ser um reserva do Alan Patrick, mesmo que isso tire ele de campo, né? Tire minutagem dele. Só que também no início do ano a gente trouxe o Romero pra ser um reserva imediato do Alan Patrick. Vocês acham que ele, entre Tabata e Romero, quem vocês preferem que seja o reserva imediato do Alampa? Olha, eu acho que em time que tá ganhando não se mexe. O Tabata tá vindo bem nessa função que ele cumpre. Tanto é que foi decisivo agora nos últimos jogos, né? Principalmente falando ali no jogo do Vitória. E é uma particularidade realmente. Eu gosto bastante do Romero. Claro que ele tem funções totalmente diferentes, né? Jeito de jogar totalmente diferente do Alan Patrick. A gente não pode esperar que ele não fizer a mesma coisa. Mas eu acho que é um cara que tem um passe muito qualificado. Sabe onde enfiar a bola, onde colocar. Os lançamentos dele são muito precisos. Eu gosto desse estilo de jogo do Romero. Eu acho interessante. Claro que não o suficiente para titular. Uma coisa assim, né? Mas eu acho que é interessante. E, pô, disputar posição com dois outros atletas, eu não sei por que essa petição aí do Tabata. É que o Tabata, eu acho que na direita ele deu uma caída de rendimento também, né? Mas eu acho que a diferença do Tabata pro Romero é a intensidade. Eu acho que o Tabata é mais participativo no jogo do que o Romero, ele é mais combativo também. Então eu acho que pode vir a ser interessante esse pedido dele, né? Como falou, mesmo que isso vai tirar a minutagem dele. Por mais que ontem ele não tenha meio que sido um reserva do Alampa, né? Digamos assim. Sim, por enquanto, né? Enquanto a gente não tem nenhum jogador que caia pela direita, ele vai continuar jogando ali, mesmo ele que engula essa vontade de jogar centralizado e vai continuar jogando na ponta. Pois é, né? Mas... E agora só um comentário, o Alan Rodrigues joga na direita também, né? Não, a única posição que não tinha disputa por vaga é essa na direita, assim, porque joga quem, tipo, joga o colete pra cima e alguém pega, tá ligado? Uhum. Agora começa a ter uma disputa. Né? O Vitinho também não é direita, assim, né? A função principal dele não é, né? De origem, eu acho que ele é esquerdo também. Mas ele tem, aqui no Inter, pelo menos, ele é o cara que vai jogar na direita sempre, porque não tem ninguém ali, né? Então, no caso, continua sendo jogando colete pra cima mesmo. Mas o que vocês acham que o time precisa pra ficar mais competitivo, assim? A gente tem a janela até setembro, assim. Vocês acham que falta mais alguma posição? Eu acho que falta dinheiro, na verdade, né? Infelizmente, eu acho que falta dinheiro. Eu gostaria de ter mais um jogador, um atacante pelo lado do campo, né, por exemplo. E, cara,
não tem como falar do Richard, né? Sem ver o cara jogar e tal, mas eu tenho certeza que ele não tá à altura do Fernando, por exemplo. Acho que é bem difícil também achar um jogador à altura do Fernando pra trazer, né? Pra ser um jogador muito caro. Mas eu gostaria que o Inter tivesse um primeiro volante de um nível mais alto, sabe? Principalmente agora que voltam as duas Copas também, né? Tem mais o Campeonato Brasileiro, que a gente busca uma recuperação. O Thiago Maia não tem deixado tanto a desejar nessa função também, né? Eu fui um dos caras que pediu o Maia de primeiro volante, mas eu confesso que pode ser, beleza, ele não tá deixando a desejar, mas eu queria, sei lá. Não é dele, é. A gente É que a ficou gente mal tem acostumado, Fernando né? como comparação. É verdade. Ficamos mal acostumados, que o Fernando é um nível espetacular, que baita jogador. Absurdo. Absurdo. É que o volante atual é baseado no Fernando, né? Tipo, o que a gente espera de um volante é baseado em como o Fernando jogava. É verdade. O Fernando ele chega pra jogar de terno, enquanto o Thiago Maia naquela posição chega com uma blusinha da Renner no máximo. É verdade. É verdade. Muito bom. E lembrando sempre, tá, que disseram que o Fernando veio pra dar bico pra lua. O último ponto desse bloco que eu queria puxar é sobre o Borré e o Valência, né? Porque toda rodada, assim, desde que retomou, assim, até antes, vem se falando dos atacantes do Inter estão no mau momento, né? De que eles estão procurando melhor momento, melhor ritmo, estão num momento ruim, o filho tá no hospital, sempre tem alguma coisa, sabe? E a pergunta que eu faço pra vocês é se o momento é ruim ou se na real é isso que eles podem entregar. Bom, eu sou suspeito pra falar de certas coisas porque eu gosto muito de dar opinião pessoal baseado na minha opinião pessoal. Baseado no que eu acho. Exatamente. Números, ok, eles nos falam muita coisa, mas eu não no momento atual. Claro, eu sou minimamente, deixa eu tentar achar a palavra aqui, gurizada, minimamente lúcido nisso, e saber que o Valência não busca o melhor momento. Mas eu sempre achei um cara interessante, sabe? Eu sempre achei um centroavante que tem uma característica diferente do que o Borré, enfim, de outros centroavantes aí. E que eu acho que dá pra tirar um suco dali ainda, sabe? Eu compreendo que é muito ruim o momento dele, mas é aí a importância da gente ter um elenco com um outro cara de nome, um outro cara supostamente decisivo na mesma altura que ele, que é o Borré, né? Então, é aquilo, a disputa de posição. Enquanto um não estiver bem, o outro vai estar. Enquanto o outro não tiver, um vai estar. Isso é importante. Eu acho que essa questão de se desfazer do Valência, ter que ir embora, claro, é um salário alto e tudo isso, né? Mas eu acho que dá pra tirar um suquinho dali ainda. Eu concordo contigo. Eu gosto bastante dos dois jogadores, tá? Tanto do Borré quanto do Valência. E eu vejo que o pessoal vê muito. Faz a análise da atuação do cara olhando só ele com a bola. Sabe? Tipo, o pessoal ignora, por exemplo, a movimentação do jogador na construção de ataque. Ontem, por exemplo, o Borré puxou 2 jogadores no lance do gol do Carboneiro. Porque ele puxa pra direita, vem 2 marcadores nele. O Alampa visivelmente vê a corrida do Carboneiro, que tá com só um cara marcando ele, e consegue fazer esse passe sem uma pressão no Carboneiro. Porque o Borré fez a movimentação e puxou 2 jogadores pro lado dele. O Valência faz umas... Tem atuações que fazem isso bastante também. Ele é um jogador que puxa muito a marcação, mas o Valência o pessoal acaba pegando muito no pé por causa do jogo contra o Fluminense, enfim. Por exemplo, o último jogo Inter e Ceará no Beira-Rio, o Valência foi vaiado depois de um lance que ele tava sozinho contra 3 marcadores. Tipo, a probabilidade dele driblar os 3 e conseguir uma finalização do gol é mínima. Ele de costa para os 3 marcadores e a linha de fundo na frente dele, correto? Exato. Vai fazer o que ali, sabe? Não tem o que fazer. Tipo, ele não vai ganhar na corrida dos 3 ali. O Valência tem a característica de sair naquele... Cara, eu acho que ele é o centroavante do contra-ataque, sabe? É o cara que fica no limite da linha do impedimento, esperando aquela bola do facão ali. E aí, com a explosão que ele tem, com a força que ele tem de segurar a marcação, é um cara que vai chegar frente a frente com o goleiro. E se tudo der certo, vai
concluir, né? Um gol. Eu concordo contigo. Sim, Eu acho concordo que a também. torcida também queria, tipo, teve a expectativa, tanto no Valência quanto no Borré, que eles fossem o cara que vai marcar gol em todo jogo de tudo que é jeito, sabe? E são jogadores participativos, né? Eles não são jogadores definidores. Pois então, a minha pergunta ela tinha até um intuito de chegar nesse ponto, porque um comentário do Colar ao longo da última semana falou que achava que tanto o Borré quanto o Valência são atacantes que jogam melhor junto de um outro centroavante mais posicionado. Só que eu acho essa uma percepção muito antiga, assim, muito dos anos 90, de ter dois atacantes, um mais rápido e um mais, né, mais um cone dentro da área. Porque eu acho que eles acabam tendo. Eles têm essa característica também de jogar caindo pelos lados, né? Buscando o espaço. Tanto que a gente pegar nos últimos jogos, o gol do Tabata sai de um cruzamento do Valência, né? Que é tirado. E o gol do Alan Patrick sai de um cruzamento do Borré, né? Que avança pelo lado e cruza pra entrada da área. Só que, na minha opinião, o esquema atual do Inter acaba penalizando um pouco essa característica dele, justamente pelo aquilo que eu comentei do Bruno Henrique e do Thiago Maia, e que eles não pisam na área, assim. Então, eles puxam pro lado, e na hora de cruzar, o Inter não consegue equilibrar em números dentro da área para conseguir ter alguém mais bem posicionado, ou até mesmo fazer uma pressão maior em cima da linha de zagueiros. Eu acho que E tem sobra um muito defensor problema. para os nossos centroavantes, que daí por isso são muito cobrados, né? É, exato. E sobre o Valência específico, eu concordo muito contigo, Corad, e ponho até que ele é um ótimo atacante que sai de um contra-ataque de uma roubada de bola, tá ligado? Ele não vai receber um lançamento do Rocher e vai, né, atravessar o campo inteiro correndo. Mas se alguém roubar a bola no meio de campo, ele vai estar pronto pra disparar ali, e se a bola Exatamente. passa, ele chega. Mas se ele tem que carregar a bola pra passar por cima do zagueiro, ele é horrível no. Ele não é um centroavante estilo Guerreiro, por exemplo, que vai ser o cara que vai fazer o pivô, que vai segurar a marcação, girar, bater, ou achar um passe, né, segurando a marcação no pivô. E a torcida parece que espera muito isso dele, mas ele não é essa característica. Pois é, e nem que nem o Barcos, né? Então, pra gente finalizar, pessoal, domingo no Beira-Rio, o Inter enfrenta o Vasco, né, pela 17ª rodada. E eu queria saber a opinião de vocês, a expectativa de vocês para esse jogo. Lembrando também que o Colorado tá com várias promoções de desconto, tanto para sócio quanto para acompanhante de sócio, né? Para lotar o Beira-Rio realmente e fazer o Beira-Rio um caldeirão como costumava ser. O Inter vai enfrentar então o Vasco no próximo domingo, né, no Brasileirão. Vai ser o quarto confronto depois dessa pausa aí, que foi importantíssima no Mundial, especialmente para o Inter, que volta muito bem. E a expectativa hoje, minha e dos demais torcedores do Inter, é a melhor possível depois dessa sequência que a gente tem de vitória, né? Um confronto em casa contra um adversário que não se encontra muito bem, que não é de hoje, né? O Vasco, pô, não é até pena da torcida do Vasco, cara. Mas o Inter em casa, com a presença da torcida, com um bom retrospecto, com o time encaixado. Tem alguns desfalques agora, o Vitão, né, que não vai jogar por suspensão. Provavelmente vai ter algumas preservações já avisando o primeiro confronto da Copa do Brasil contra o Fluminense. Mas a expectativa é a melhor possível. Espero ver, porque estarei lá mais uma vez, espero ver o Beira-Rio lotado, espero que a torcida compre esse jogo e não ache que é, joguinho frau e tal. Estejam lá, apoiem o Inter. Tem uma coisa ruim, que mais uma vez estaremos sem banda, né? É verdade. E por isso a presença da torcida se torna ainda mais importante. Né? Eu espero, assim, o que eu espero de ver de diferente no Inter a gente pode ter o retorno do mercado, né? Que eu acho que tornaria o jogo ainda mais especial. Mas eu gostaria de ver um Inter mais equilibrado nos dois tempos, assim. Porque a gente teve apresentações muito boas nesses três primeiros jogos depois do retorno, mas não lineares ao longo do jogo, sabe? Foram momentos muito bons, mas sem uma regularidade na partida inteira. Eu gostaria de uma partida um pouco mais tranquila, né? Talvez uns 2-0, né? Uma coisa mais algo de mais boa, resolvido assim. já no primeiro tempo. Pra poder rodar daí no segundo tempo, assim.
E, pô, se o mercado voltar, pra mim vai ser excelente. O reencontro vai ser bonito também, né? A gente tá esperando ansioso aí, verdade. que é um cara que, além de muito bom, qualidade técnica, é um cara que comprou a ideia do Inter e com certeza tem tudo pra ser um ídolo se o Inter chegar a ganhar algo grande com ele em campo. A tendência Pois é que é. seja o mercado, né? O substituto do Vitão. O Vitão tá suspenso, tomou um terceiro amarelo. A tendência é que seja realmente o mercado O substituindo ele. famoso cabeça de Minecraft. É verdade. Oi, só pra cravar, tá? 3-0 Inter se for com os titulares. Pô, bolão, vamos ver aqui. Analisando, cara. Tem um cara que eu gosto muito no Vasco, que eu acho que, assim... Hoje a gente tem 2 bons centroavantes, tá? Não tô falando hoje eles substituíam algum deles ali, enfim. Mas, se fosse em outros momentos, eu gostaria muito de ver o Verratti jogando no Inter, porque é um cara que a bola bate nele e entra no gol, de alguma forma. O cara é iluminado demais. Se não deixar cruzar, ele não marca, viu? Mas eu acho que o Verratti, se tiver a oportunidade, ele acaba fazendo um. Talvez o Inter tome o segundo gol desse retorno aí. 4-1. Azar. Boa. Boa. 4-1, boa. Eu falei 2-0 e mantenho meu chute. Então tá, pessoal, esse foi mais um Na Mesa com o F5. Queria agradecer ao nosso convidado, o Coradi. Coradi, compartilha aí tuas redes. Claro, é d.coradi, né, a letra D, seguida do ponto, C-O-R-A-D-I. No TikTok e no Instagram são as principais. Logo mais a gente vai estar com uns projetinhos bacanas aí no YouTube. E muito obrigado pelo convite. Boa. Estava ansioso esperando esse convite aí. E se tiver de novo, a gente está aí falando de Inter e largando uns bons passos na mesa. Pode deixar. Excelente. O prazer foi todo nosso. E com certeza vamos chamar de novo. E vamos dar ali. Estaremos Então é no isso aí. Rio, inclusive. Pô, estaremos no Rio, pô, alentando.